Ah, tá. Bem, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Vou fazer uma leitura aqui da palavra do Senhor, depois estarei meditando nesse texto com vocês. Hoje estamos finalizando o ano de 2022, e antes da meia-noite já fizemos um período aqui de oração de joelhos, e antes da meia-noite estaremos mais uma vez de joelhos agradecendo ao Senhor. Iremos também participar da ceia do Senhor nesta noite, em agradecimento e em comunhão com o nosso Deus. Apocalipse capítulo 21 está escrito assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pode sentar-se. Bem, irmãos, e acompanhantes aí no YouTube, Deus abençoe sua vida. Hoje estaremos falando um pouquinho a respeito do novo céu e da nova terra. Quando o pecado entrou na humanidade, através de Adão e Eva, que foi tentado por Satanás usando a serpente, e derrubou Adão e Eva, e eles perderam todos os privilégios que Deus tinha dado para eles. Então Satanás, desde o princípio, que a função dele é sempre roubar, matar e destruir. Então ele não fica satisfeito simplesmente de roubar a saúde da pessoa, de roubar as finanças, de roubar o casamento. Não, ele quer matar e levar a alma da pessoa para o inferno.
Este é um propósito de Satanás sempre na história da humanidade. Desde o princípio ele atua dessa forma. Então o pecado afetou tanto a humanidade, como afetou também a Terra, como afetou os planetas. Não foi uma coisa local, foi uma coisa mundial. Então, por isso que quando o apóstolo João recebe a revelação do Apocalipse, o Senhor está falando para ele aqui pelo Espírito Santo, trazendo a revelação para nós, com a sua palavra, que seria necessário criar agora um novo céu e uma nova terra, porque esta terra está contaminada. Apesar de Jesus ter vindo para resgatar o homem das trevas, para redimi-lo, comprar com o seu sangue, morrer na cruz do Calvário, ser o sacrifício perfeito de Deus em nosso lugar, então ele traz de volta o reino de Deus. Ele tomou a chave da morte que estava nas garras de Satanás. Jesus Cristo venceu a morte, venceu a Satanás, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai. Mas nós estamos aqui ainda na terra, e a terra ainda continua sofrendo as consequências do pecado. O ser humano continua sofrendo as consequências do pecado. Então está aí a questão das enfermidades, os ataques que vêm para destruir o ser humano, lançados por Satanás diariamente. Então esse mundo ele vive em uma guerra. Há uma guerra espiritual, uma guerra pelo poder, uma guerra onde se usa todas as estratégias para destruir o seu próximo, para estar no poder. Então, nesta noite, a palavra de Deus está falando conosco que o Senhor, devido a todas essas circunstâncias que aconteceu com o mundo, vai ser necessário criar um novo céu e uma nova terra. Então, para apagar todos os sinais do pecado que foi lançado sobre a terra, sobre o homem, o mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo ele é maligno, tem o governo de Satanás. É para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Então o pecado ele tem domínio sobre o homem, porque o homem está caído, a alma está morta, o espírito está morto. E quando o espírito está morto, ele vai estar fazendo a vontade do pecado, da carne. E qual é a vontade da carne, do pecado? É matar, é roubar, é prostituir, é beber, é usar drogas, é se autodestruir na realidade, em nome de um falso bem-estar. E além de Deus ter que reconstruir a terra, reconstruir os planetas, serão refeitos. A Bíblia vai dizendo que tudo isso será renovado pelo poder de Deus, porque está contaminado. Então, novo céu e nova terra haverá. O mar, ele já não existirá. Todo esse mar que está aí, os oceanos, como nós conhecemos geograficamente, eles irão desaparecer. Bendito seja o nome do Senhor. E além de tudo isso, aí vem um outro ponto, que é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, ela está agora no céu, mas a Nova Jerusalém, ela em breve estará na terra como a cidade de Deus. E Abraão desejou essa cidade.
e todos os fiéis que passaram aqui pela terra, os patriarcas, os profetas, desejaram isso. E quem é o arquiteto de tudo isso? Deus é o arquiteto e o construtor desse novo céu, dessa nova terra e da nova Jerusalém. Glória a Deus. Quando nós lemos Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 26, Gálatas capítulo 4 e o versículo de número 26, está escrito assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Então a nova Jerusalém está em cima hoje no céu, mas o Senhor Deus, o Eterno, Ele irá trazer essa nova Jerusalém aqui para a terra, para substituir este planeta Terra. Então, irmãos, a nova terra será a sede do governo divino, e Ele habitará para sempre com o seu povo. Deus estará habitando nessa nova Jerusalém, juntamente com a sua igreja, com os fiéis, com aqueles que fizeram aliança com o Senhor. Então a nossa esperança não deve estar nas coisas deste mundo, porque elas são efêmeras. A nossa esperança deve estar em Jesus Cristo, porque assim como Ele subiu ao céu, Ele irá descer para reinar aqui na Nova Jerusalém. Amém? Então, o amor de Deus para conosco, para a humanidade, o amor de Deus é muito grande. O ser humano, ele comete diariamente atrocidades, mas Deus está sempre dando oportunidade ao ser humano para que se arrependa dos seus pecados e busque ao Deus verdadeiro. Então nós temos aí, o Senhor está trabalhando para criar um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, no projeto de Deus já está tudo criado, já está tudo pronto. Ele só precisa executar. O Apocalipse, na mente de Deus, ele já está concluído, mas na cronologia humana ele ainda está acontecendo e estará acontecendo o projeto e o propósito de Deus. E aí vem agora os privilégios daqueles que irão morar na Nova Jerusalém, que terá como governo o Senhor Deus, o Eterno. E aí o versículo vai dizer aqui, o versículo 4, a Bíblia vai dizer para nós aqui no versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Então hoje nós passamos por aflições, nós passamos por dores, por sofrimentos, por tristeza, por mágoa, enfrentamos a morte, mas chegará um momento, estamos enfrentando tudo isso por consequência do pecado que atuou na humanidade, mas chegará um momento que nós seremos levados para morarmos com o Senhor, e aí todas essas tragédias serão eliminadas da nossa mente, e no céu não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, só haverá agora alegria. Por isso que Isaías, ele conseguia falar tão somente quando entrou no Santo do Santo, e ele ouviu os anjos. Também está no Apocalipse.
eles dizendo, os anjos adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, no céu, irmãos, será momentos de eterna felicidade, de eterna alegria. Ou seja, será uma alegria para todos sempre. Não haverá mais destruição, não haverá mais rancor, não haverá mais ódio. Porque quem que coloca ódio no coração das pessoas? É Satanás, para jogar um ser humano contra o outro, para jogar o pai contra o filho, para jogar o filho contra o pai, contra a mãe, para jogar o empregado contra o patrão, contra o seu chefe. O sistema funciona dessa forma. E não importa a classe social das pessoas. Então, nesta noite, estejamos preparados para esse momento, porque o Senhor, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando nós chegamos aqui no versículo 6, o texto vai dizer que Jesus declara: está cumprido. Tudo está cumprido. E aí ele declara: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Ele está dizendo: eu sou a primeira letra do alfabeto grego e sou a última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo também: eu sou o princípio e eu sou o fim. Está dizendo o Senhor Jesus. Então, mas aí ele diz: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Então é importante que nós estejamos cientes de que estamos em uma batalha espiritual. Então Satanás, ele quer levar a alma da pessoa para o inferno, mas Deus pagou um preço pela sua alma, pela minha alma, pelas nossas vidas, através do sangue de Jesus Cristo. Então aí o Senhor vai declarar aqui para o apóstolo João, pelo Espírito Santo, que há 8 classes de pessoas que ficarão de fora dessa nova Jerusalém, que ficará fora do céu. Logicamente que existem outras situações, mas aqui no texto de Apocalipse está, nesse versículo, está mencionando 8 classes de pessoas que ficarão de fora da nova Jerusalém. Ele está dizendo: quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E quando a Bíblia começa falando aqui no início desse versículo 8, sobre os tímidos, às vezes tem pessoas que vão pregar isso aqui e acham que tímido é a pessoa que não sabe falar no telefone, no microfone, é a pessoa que tem dificuldade para falar com as outras, para se relacionar. Não! O tímido aqui que a Bíblia está falando é aquele que rejeitou a palavra de Deus, que ou andou com Jesus e depois apostatou da sua fé, negou a sua fé em Jesus, ou o incrédulo não creu na palavra de Jesus. Então os tímidos são esse tipo de gente. E aí ele relaciona todas essas classes. Então as pessoas estão nesse momento se prostituindo, bebendo, destruindo as suas próprias vidas, seus próprios corpos. Mas vai chegar um momento que o Senhor estará chamando ele para a prestação de contas. E aí, como será? Como será a situação? Então aqueles que rejeitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas hoje, enquanto está aqui na terra, então o que é que o Senhor vai dizer para ele também? Quando ele se apresentar diante de Deus para julgamento, o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Olha como é lamentável isso, como é triste essa situação. Mas aqueles que estiverem em aliança com Deus, vivendo para Deus, obedecendo a Deus, vivendo os seus princípios, o Senhor Jesus vai dizer assim para ele: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança a coroa que está preparada desde a fundação do mundo.
Então vale a pena nós servirmos a Deus. Então, quando nós passamos por aflições, situações complicadas aqui nessa terra, nesse planeta, mas há uma recompensa de Deus gloriosa na eternidade com o Senhor. Então, que nesta noite você esteja ciente de que o Senhor Deus está trabalhando e tudo que Ele já determinou irá acontecer, o homem crendo ou não, a ciência crendo ou não, aceitando ou não, irá acontecer, porque já está tudo projetado por Deus. Então o que é que nós precisamos? Nos rendermos à sua palavra, aos seus ensinamentos e vivemos com Jesus aqui na terra e principalmente na eternidade com o Senhor. Então que Deus te abençoe, que você tenha um ano de 2023 melhor do que foi em 2022, mas acima de tudo que a sua vida, o seu coração seja o centro da morada de Jesus Cristo. Aí sim você será feliz aqui e feliz eternamente. Vida e paz para você.